Hoje o tema da nossa mensagem é graça irresistível. É o quarto ponto da tulipe, ou então o quarto ponto das doutrinas da graça. Já falamos no primeiro domingo sobre a primeira doutrina, que foi depravação total. Nós aprendemos na doutrina da depravação total que o pecado não apenas nos afetou parcialmente, mas que o pecado nos tornou impossibilitados de nos voltarmos para Deus, segundo as Escrituras. Essa doutrina, o pecado atingiu, tocou com sua mão de maldade todas as áreas de nossa existência. Aprendemos isso no primeiro domingo. Depois nós aprendemos sobre eleição incondicional, de que não há condição, a grosso modo dizendo, não há condição alguma para alguém ser escolhido por Deus, se chegar para Deus. É puramente uma escolha de Deus. É Deus quem escolhe e não há um contraponto, uma contrapartida do homem nessa escolha. E hoje nós chegamos aqui no nosso quarto ponto, chamado graça irresistível. Iremos entender mais sobre essa graça de Deus. Para isso, vamos utilizar um texto bíblico, um relato bíblico, que se encontra aqui em Atos capítulo 16, a partir do versículo 11. Do versículo 11 ao 15, que é o relato da conversão de uma mulher chamada Lídia. E diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por tua palavra lida, mais uma vez aqui em nosso meio, nessa manhã. Nós necessitamos que o Espírito Santo permaneça falando conosco poderosamente, para que compreendamos a verdade revelada através de sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer um retrospecto da vida de Paulo até chegar a esse ponto do texto que nós lemos. Paulo já tinha feito, junto com Barnabé, sua primeira viagem missionária de pregação do Evangelho e plantação de igreja. Isso eram as viagens de Paulo. As viagens missionárias tinham como intuito pregar o Evangelho, estabelecer igrejas em toda a região por onde eles passavam. Mas em Atos capítulo 15, a partir do versículo 36, diz que nasceu no coração de Paulo o desejo de voltar às cidades que ele tinha passado em sua primeira viagem, para verificar como as igrejas estavam. Então a segunda viagem missionária nasceu desse desejo. Paulo não ficou despreocupado, Paulo não plantou a igreja e depois lavou suas mãos. Pelo contrário, em conversa com seu companheiro Barnabé, eles decidiram organizar uma nova caravana, uma nova viagem, para voltar às igrejas plantadas e verificar como elas estavam, sendo que aconteceu um problema. Já na organização dessa viagem, houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé. E o desentendimento se deu por causa do jovem João Marcos. João Marcos tinha iniciado a primeira viagem missionária.
Era um jovem que acompanhava Paulo, um tipo de discípulo de Paulo e de Barnabé. Mas o texto diz que no início da primeira viagem, assim que verificou as dificuldades da viagem, João Marcos, ele abandonou os missionários e voltou para casa. Então agora, na segunda viagem, Paulo não queria levá-lo novamente. Paulo acreditava que João ainda não estava pronto, João Marcos, ainda não estava pronto para essa caminhada missionária. Barnabé acreditava que sim. Paulo não queria levar João Marcos, mas Barnabé queria levar João Marcos. E por causa dessa falta de acordo, houve uma divisão entre esses grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus divergem opiniões também. E essa divergência de opinião resultou na separação de Paulo e Barnabé. Paulo foi em uma direção e Barnabé foi em outra direção. O texto não diz que esses dois homens pararam de se falar ou brigaram desde então, mas que apenas escolheram se separar por divergência, divisão. Mas o resultado final dessa separação, preste atenção, o resultado final dessa separação não foi o mal da igreja, pelo contrário, foi o benefício da igreja. Mais igrejas foram alcançadas, mais pessoas foram alcançadas ao mesmo tempo, pois com o desentendimento entre Paulo e Barnabé, no lugar de sair uma única expedição missionária, saíram duas. Enquanto Barnabé e João Marcos foram para Chipre, Paulo foi para as bandas da Síria e Sicília, junto com seu novo companheiro de viagem, chamado Silas. Veja só, como um desentendimento de visão foi usado por Deus para o bem da igreja. Duas caravanas foram formadas, mais igrejas foram plantadas, e outra coisa maravilhosa aconteceu, foi formada uma segunda dupla abençoada, que é Paulo e Silas. E nós conhecemos muitas histórias que aconteceram na vida de Paulo e Silas. Essa dupla, formada a partir da divisão, foi uma dupla abençoada por Deus. Paulo e Silas tornaram-se exemplos de missão, de companheirismo e de fé. Um personagem importante da nossa história apareceu justamente nesse contexto. No início da segunda viagem missionária, foi o jovem Timóteo. Abrindo a sua Bíblia, aqui mesmo em Atos capítulo 16, no versículo 1, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Ou seja, irmãos, Listra e Derbe foram as últimas cidades da primeira viagem. Se os irmãos lembrarem bem, foram nessas cidades que Paulo foi apedrejado e dado como morto. O relato da passagem de Paulo por essas cidades é um relato rápido, e a gente fazendo uma leitura rápida, a gente não percebe os detalhes, mas diz que ele foi apedrejado ao ponto de ser dado como morto e jogar o corpo dele fora da cidade. Foi o que aconteceu com Paulo nessa cidade, na cidade de Listra, e justamente nesse mesmo lugar, onde ele passou tantas dores, o Senhor o agraciou, conhecendo o jovem Timóteo. Timóteo tornou-se o principal discípulo de Paulo. Paulo o adotou como um verdadeiro filho. Há vários momentos que Paulo escreve a Timóteo, chama ele de filho amado. Se você lê a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente percebe o tom paternal utilizado por Paulo. Uma bênção aconteceu com Paulo logo aqui no início da segunda viagem. Mas o texto segue nos garantindo que os missionários, ou a obra de Deus, ou a pregação do Evangelho, alcançavam o seu objetivo. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 16. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em números. Assim como? Essa é a pergunta. Quando ele diz assim, você vai ler o contexto, assim é debaixo de muita perseguição. É pedra, açoite, prisão.
calúnia. Tudo isso os missionários viviam, para que a igreja se fortalecesse na fé e aumentassem também em números. Esse é o segredo da igreja. O texto bíblico não poupa palavras, irmãos, para nos mostrar como as mãos de Deus estavam conduzindo toda aquela missão. Olha o versículo 6 até o versículo 8 desse capítulo 16, que diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Ou seja, os missionários tentavam entrar na Ásia Menor, não é o continente asiático não, na Ásia Menor, hoje a Turquia. Os missionários tentavam entrar na Ásia para pregar o Evangelho, mas perceberam quem foi que os impediu de pregar o Evangelho em uma região? Foi o Espírito Santo. Algo incompreensível para muitos. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus, chegou para homens que tão somente desejavam pregar a mensagem da cruz em uma região específica, e o Espírito os impediu. E quando eles tentaram novamente, o texto diz que o Espírito de Jesus não o permitiu. Os missionários, Paulo e Silas, homens de Deus, homens piedosos, tinham um plano, mas Deus tinha outro plano. O plano dos homens de Deus era um plano bom, correto, bíblico. Eles estavam obedecendo a ordem de Jesus de expandir a mensagem da cruz por todos os lugares da terra. Mas o Espírito Santo, por algum motivo, disse aqui não. Ou pelo menos, agora não. E os impediu. No versículo 9, diz que eles receberam um direcionamento de Deus. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio, um cidadão da Macedônia, estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ao versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Nesse ponto, irmãos, comprovamos mais uma vez que sempre foi o Senhor quem dirige a missão. É o Senhor quem dirige a história da igreja. O Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia e na Bitínia. Não sabemos como foi que o Espírito Santo agiu para impedir os missionários de irem para a Ásia, mas o texto diz que um macedônio, um cidadão da Macedônia, pediu ajuda em visão, e Paulo entendeu que aquela era a vontade de Deus. É a importância do servo de Deus estar sensível à vontade de Deus, porque quem governa a missão é o Senhor da missão. Se a obra é de Deus, se a obra é do Senhor, então é Ele quem deve dirigir a obra. Os planos de Paulo era evangelizar a Ásia, mas os planos de Deus era outro, era evangelizar a Europa. Era o que Deus queria para aquele momento. Aí entramos no texto que nós lemos hoje, que narra a conversão de Lídia. O versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção, a Samotrácia, só nome bonito, né? No dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, ou seja, fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos ali alguns dias. E assim, irmãos, dessa forma, o Evangelho entrou pela primeira vez numa cidade da Europa, numa colônia da Europa. Dessa forma, o Evangelho alcançou a cidade de Filipos, uma das primeiras mais importantes cidades do Império Romano. Filipe, da Macedônia, por causa dele que foi dado o nome a essa cidade.
Filipe da Macedônia, grande guerreiro, pai de Alexandre o Grande. E essa é a cidade importante de Filipos, a primeira da Europa a receber a pregação da mensagem, a pregação do Evangelho. Nessa cidade, na cidade de Filipos, os missionários, como é praxe de todo missionário, procurou um lugar onde eles pudessem pregar o Evangelho, um lugar onde eles pudessem orar, um lugar onde tivesse audiência para a sua pregação. E é isso que diz o versículo 13: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Um grupo de mulheres, possivelmente não mais do que, não tinha nem 10 homens nesse grupo, não sabemos porquê. Se houvesse 10 homens judeus ou convertidos nesse grupo, eles poderiam organizar uma sinagoga, e a sinagoga seria o local da reunião e de estudo bíblico. Mas não havia aparentemente uma sinagoga nessa cidade, por isso que se reuniam à margem de um rio. E o texto diz que eles se sentaram à margem daquele rio, para onde iam as mulheres, era um local de oração. E ali, dentre aquelas mulheres, eles começaram a pregar o Evangelho. Era essa a missão dos homens de Deus, a pregação do Evangelho. E dentre essas mulheres estava Lídia, um belo nome, não é verdade? Olha o que diz o versículo 14 a respeito de Lídia. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Esse relato é maravilhoso. Esse relato aqui é maravilhoso. Percebam que o escritor diz que Lídia já era uma mulher temente a Deus. Ela já conhecia, de alguma forma, ou em algum grau, o Deus de Israel. Ela já deveria conhecer, de alguma forma, ou em algum grau, a lei de Deus, a lei de Moisés. Mas ela ainda não conhecia o Evangelho, ela ainda não conhecia Cristo, ela não era judia, ela não era de Israel, mas de alguma forma, por algum motivo, de alguma maneira, a pregação, as mensagens, o relato sobre o Deus de Israel já tinha chegado à vida de Lídia, e ela já temia o Deus de Israel, mesmo o conhecendo muito pouco. John Stott diz que Lídia cria como uma judia, agia como uma judia, mas ainda não era uma judia de fato. Não sabemos qual era o grau de conhecimento que Lídia tinha da verdade. Não sabemos como ela foi instruída acerca de Deus, mas sabemos que já havia no coração de Lídia o temor do Senhor. Os irmãos lembram quando fizemos aqui a exposição do livro de Josué e falamos da prostituta Raabe, que quando os espias de Josué chegaram na casa de Raabe, o relato de Raabe foi o seguinte: os homens dessa terra já estão desmaiando por tudo que eles ouvem dizer a respeito do Deus de Israel. O Deus era de Israel, mas a fama, o seu nome já se expandia por toda a terra, por todo o mundo. E por isso Lídia, apesar de não conhecer completamente o Deus de Israel, não conhecia nada do Evangelho. O texto diz que ela já era temente ao Senhor. A pouca compreensão que ela tinha, já criou o temor do Senhor em seu coração. Mas que enquanto Paulo e Silas pregavam, aconteceu uma obra maravilhosa, irmãos. O texto diz que ao ouvir a pregação do Evangelho, a vida dela começou a mudar a partir do instante que Deus trabalhou em seu coração. Olha o que diz o texto completo aqui no versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Veja que maravilha, preste atenção. Quem abriu o coração de quem aqui nesse relato? Quem foi que abriu o coração de Lídia?
Em algum momento ela chegou no meio da pregação do Evangelho e falou: agora eu vou abrir o meu coração para entender essas verdades. Não é isso que o texto diz, de forma alguma. O texto diz que o Senhor abriu o coração de Lídia. Nesse contexto, irmãos, abrir o coração não está ligado a emoções. A gente pensa nisso, né? A gente lê o texto que diz que abriu o coração, a gente pensa que o Senhor tocou em suas emoções. Que Lídia, em determinado momento, começou a se sentir mais emocionada e até chorou durante a pregação de Paulo. O seu coração foi contraído e ele e ela sentiu um calafrio, e isso era evidência de que estava havendo uma verdadeira conversão, mas não é isso que a Bíblia diz, porque não é isso que quer dizer abrir o coração nesse contexto. Nesse contexto, abrir o coração significa, preste atenção, despertar alguém, ou melhor, despertar em alguém a faculdade de entender ou desejar aprender. É isso que significa abrir o coração aqui. Tem nada a ver com emoção. Não tem a ver com sentimento. Não que emoções e sentimentos fosse algo errado. Obviamente que não. Nós não nos separamos, né? Nós não nos dividimos. Nossas emoções sinceras também são bem-vindas diante de Deus. Tem hora que a gente se emociona, tem hora que a gente se sente tocado em nossos sentimentos, não é verdade? Mas o texto diz que o Senhor despertou em Lídia a faculdade de entender e o desejo de aprender alguma coisa. E quem fez isso, novamente, foi o Senhor. Da multidão dos ouvintes, da multidão daquelas mulheres que ouviam a pregação do Evangelho, em Lídia, o Senhor abriu o coração para entender a pregação do Evangelho. É o que o texto nos relata. É a palavra de Deus quem diz. Esse mesmo versículo, numa versão mais fácil de compreendermos, a nova versão transformadora, o versículo 14 diz assim: uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Uma obra maravilhosa, que só o Senhor poderia fazer. O máximo que um pregador pode fazer, ainda que esse pregador seja Paulo, estou falando de mim, de outros pregadores não, ainda que esse pregador seja Silas, o máximo que um pregador, ainda que seja os maiores pregadores da terra, podem fazer, é levar a mensagem até os ouvidos. Somente isso. Se o Espírito Santo não agir poderosamente, se Deus não abrir o coração do ouvinte, a mensagem chegará aos ouvidos. E como se diz no popular, entrará por um ouvido e sairá por outro. Jamais descerá o coração, jamais subirá a mente, jamais irá gerar transformação. Vejam como tudo se encaixa. No primeiro domingo falamos sobre a depravação total, que é a doutrina que nos ensina a nossa incapacidade de nos voltarmos para Deus, porque estávamos completamente mortos. E somente a graça de Deus é capaz de chegar para uma multidão de mortos e abrir o coração, abrir o entendimento e lhes dar vida novamente, como aconteceu com Lídia aqui nesse episódio. E o que se segue, irmãos, nos dá um clima de festa, um contexto de festa na vida de Lídia. Ao ser convertida pelo Evangelho, Lídia tornou-se no mesmo instante cooperadora da missão. Ela abraçou a missão. Olha o versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, lembra, na escola dominical eu falei sobre quando acontecia isso, era batizada toda a casa, toda a casa. Ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso.
Irmãos, Lídia se converteu por uma ação exclusiva do Espírito Santo. Não apenas ela se converteu, mas toda a sua casa. Não apenas Lídia foi batizada, mas toda a sua família foi batizada. Preste atenção aqui. Lídia tornou-se a primeira cristã da Europa. E sua casa tornou-se a primeira igreja da Europa. Veja que grandeza tem isso. A Europa depois, mais tarde, séculos mais tarde, evangelizou o mundo inteiro. Missionários europeus depois evangelizaram o Brasil. Plantaram igrejas no mundo inteiro. A partir da Europa, o evangelho se expandiu para toda a terra. Mas a primeira conversão foi uma mulher vendedora de púrpura, que conhecia pouco do Senhor, mas já era temente a Deus, mas o temor de Deus não era suficiente para converter o seu coração, até o momento que, através da pregação do Evangelho, o Senhor lhe abriu a mente, o Senhor lhe abriu a compreensão, e ela entendeu a mensagem da cruz. Que maravilha! Como eu disse no início, eu quero usar esse texto de hoje como uma mostra do que é a doutrina da graça irresistível. Essa é a quarta doutrina da graça que apresentamos esse mês. A doutrina da graça irresistível, também conhecida como chamado eficaz, nos ensina que a graça de Deus atrai efetivamente e eficazmente o pecador, rompendo todas as resistências do pecado e fincando a bandeira de Cristo no coração do pecador. É isso que essa doutrina nos ensina. E quando eu digo que essa doutrina rompe todas as resistências, é porque na vida do pecador, as resistências que existem, a mensagem da cruz é o pecado que habita em si, porque ele mesmo está morto, não tem como resistir. Mas há uma barreira, segundo o profeta Isaías, que faz separação entre homem e Deus, que são as iniquidades, que são os pecados. Mas a doutrina da graça irresistível nos ensina que não há barreiras, não há resistências. Agindo Deus, ninguém pode impedir. É isso que nós aprendemos. Pastor Steven Lawson explica o que é graça irresistível da seguinte forma. Preste atenção. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo ao mundo para convencer do pecado, chamar e regenerar todos os eleitos. À medida que o Evangelho é proclamado no mundo, o Espírito Santo faz um chamado interior, especial, aos que foram escolhidos pelo Pai. O Espírito gera de novo as almas espiritualmente mortas. Ele ressuscita o pecador morto do túmulo espiritual. Ele outorga arrependimento e fé. Como que um pecador chega ao ponto de se arrepender e ter fé? Porque o Espírito Santo o capacita para isso somente. Steven Lawson segue dizendo o seguinte: o Espírito abre os olhos espirituais cegos para que vejam a verdade, abre os ouvidos surdos para que ouçam a verdade, abre os corações fechados para que aceitem a verdade, aplica a morte salvadora de Cristo aos corações dos eleitos. Isso é graça salvadora. É uma obra poderosa de Deus, que nem nós podemos impedir em nossas vidas. Que quando Deus decide salvar o pecador, Ele o atrai com sua graça. Aleluia. John Piper concorda com isso quando ele diz que graça irresistível se refere à obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo Jesus. É obra de Deus. É obra de Cristo. Só o Espírito Santo pode fazer. É irresistível, irmãos. Conte o seu testemunho.
Conte o seu testemunho. Teve um dia que você do nada decidiu, você tinha duas opções e você decidiu por Cristo. Ou quando você se apegou, quando você se percebeu, já o amava. Já o amava e o desejava como seu Salvador. A nossa primeira grande confissão de fé, a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, o capítulo 10, que trata sobre o chamado eficaz, diz assim, preste atenção, nossa confissão de fé: aqueles a quem Deus predestinou para a vida, Ele se agrada em chamar eficazmente no tempo aceitável por Ele mesmo determinado, por meio de sua palavra e de seu Espírito, do estado natural de pecado e morte para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Isso Deus faz iluminando-lhes a mente de maneira espiritual e salvadora. Foi isso que aconteceu com Lídia. Para que compreendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando-lhes a vontade e pela sua onipotência, predispondo-os para o bem e trazendo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo espontaneamente e livremente, porque a graça de Deus lhes dispôs o coração para isso. O que está dizendo a confissão de fé? Está dizendo que, ao contrário do que muitos pensam, e quando querem responder ou afrontar essa doutrina, dizem que Deus, Ele pega o ser humano e nos transforma em robôs, em marionetes, e nos conduz a Ele, como se nós fôssemos marionete. Não é isso que a palavra diz, não é isso que a confissão de fé diz, não é isso que acreditamos. O que nós acreditamos é que Deus conquista o nosso coração, para livremente irmos em sua direção. Mas, irmãos, nós não baseamos nossas doutrinas somente na palavra de grandes teólogos, como Steve Lawson, Piper, e nem mesmo somente em nosso documento antigo. Toda a doutrina deve ser fundamentada na palavra de Deus, e vejamos o relato ou testemunho das Escrituras sobre esse tema. Isaías capítulo 14, versículo 24. Eu vou pedir para projetar esse versículo. Isaías 14, versículo 27, melhor dizendo. Isaías 14, 27. Temos aqui? Isso. O que diz? Leiam os irmãos. Porque... Eu sei que já faz mais de meia hora que a gente tomou café, né? Mas essa leitura pode ser melhor. Porque assim, a fome não nos faz desaprender de ler. Perde pouca força, né? Mas a gente continua sabendo ler. Todos juntos. Porque o Senhor... Olha o testemunho bíblico sobre o poder de Deus. Que quando Ele decide fazer algo, ninguém o faz retroceder. Uma loucura pensar que Deus vai vir em minha vida e decide fazer algo em minha vida, e eu, um pecador morto, vou chegar para o soberano de toda a terra e dizer não. Que loucura é essa? Nem lógica tem. O texto diz o seguinte: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Deus não tenta salvar pecadores, Ele salva pecadores. Ezequiel 36, versículo 26, eu vou ler para os irmãos. Ezequiel 36, versículo 26, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. É promessa do nosso Deus. O homem morto em pecado, com o seu coração contaminado pelo pecado, Deus não chega para o homem morto e fala o seguinte: ó, o teu coração está morto, eu vou fazer um curativo aqui nele, me traz um esparadrapo, eu vou fazer um curativo nesse coração, eu vou recalchutar esse coração,
Eu vou fazer uma lanternagem nesse coração. Não é isso que Deus disse. Deus disse que vai mudar o coração. Ele pega esse coração velho, esse coração antigo, que para nada serve, que não lembra de Deus, não sabe que Deus existe, não se volta para as coisas de Deus, só pensa em pecado, só pensa em pecar. Ele pega esse coração, arranca-o de nossa vida e coloca em nós um novo coração. Com o coração antigo seria impossível nos voltarmos para Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13, o testemunho do apóstolo João. João 1, 12 e 13 diz o seguinte: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes eles não poderiam, eles não tinham esse poder, mas o Senhor deu esse poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Até aqui alguém poderia falar: mas pastor, tem uma exigência aqui, a pessoa crê primeiro. Primeiro tem que crer e receber, para o Senhor dar o poder. Mas o versículo completa, diz assim: aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, o novo nascimento operado em nosso coração não nasce da nossa vontade, não é uma obra nossa, não é uma decisão nossa, nasce da vontade de Deus. Quando João disse que os filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, significa que não são frutos da vontade humana, mas somente da vontade de Deus. João capítulo 5, versículo 25, o próprio Cristo falando agora, preste atenção: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que ouvirem, viverão. Isso aqui é maravilhoso. Jesus poderia dizer o seguinte: eu vou falar com os mortos, eu vou falar com todos os mortos, e muitos deles vão ouvir, e alguns deles viverão. Jesus não falou isso, ele falou dos mortos. Não está falando da ressurreição do último dia, porque ele está dizendo que já chegou a hora. Obviamente está falando da pregação, da proclamação do reino de Deus. Os mortos ouvirão, os que ouvirem, esses viverão. Não há nenhuma possibilidade de um morto ouvir a voz de Deus e não reviver, e não tornar vida. Mas atenção, irmãos, graça irresistível, como eu já disse, não significa que o Senhor nos captura com sua força e nos obriga a servi-lo. De novo, tem gente que pensa que é isso, que eleição, predestinação, a doutrina da graça é isso. Seres humanos robotizados, obrigados contra a própria vontade a se voltar para Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Graça irresistível significa que todos aqueles que conhecem, todos aqueles os quais foram revelada a graça salvadora de Cristo, eles não resistem, não há resistência. Todos que compreendem a mensagem da cruz é transformado pelo Evangelho. Todos. Quem não foi transformado pelo Evangelho é porque não compreendeu a mensagem da cruz. Quem não foi transformado pelo Evangelho de forma verdadeira é porque não compreendeu a graça do Senhor. Quem não foi transformado pelo Evangelho é porque está na igreja, sentado, ouvindo uma pregação há décadas a fio, mas nunca compreendeu a mensagem da cruz. Através do profeta Jeremias, o Senhor revela essa técnica, vou chamar de técnica aqui entre aspas, né, irmãos? Não me levem a mal. Através do profeta Jeremias, o Senhor revela a sua técnica de conquistar pecadores. Jeremias capítulo 31, somente a parte B do versículo 3, diz assim: com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. O profeta Oséias chama essa atração do Senhor de laços de amor. O Senhor nos atrai para junto dele por obrigação, de forma forçosa, contra a nossa vontade. Não, ele ganha a nossa vontade, ele converte a nossa vontade,
Ele domina sobre nossa vontade. E espontaneamente, agora sim, espontaneamente nos voltamos para Deus. Isso é graça irresistível, ou chamado eficaz, como preferir. Eu preciso terminar, e termino com 3 aplicações. Primeiro, saber que é o Espírito Santo que atrai e convence o pecador, nos liberta para pregarmos o Evangelho apenas com fidelidade. Eu vou explicar aqui. Muitos momentos o pregador, ele é tentado a usar técnicas de convencimento, táticas de persuasão para atrair pecadores e converter pessoas. Entender que quem faz isso ao Espírito Santo nos liberta dessa pressão, dessa técnica. Tudo que basta ao pregador, tanto ao pastor pregando aqui, ou a você, quando vai pregar o Evangelho para outra pessoa, é tão somente ser verdadeiro em sua pregação. Contar o que está escrito, pregar da forma que está escrito. Mas não tem técnica, não tem persuasão, não. Quem faz, quem age dessa forma é o Espírito Santo. Não a gente. Não é pela retórica, não é pela dinâmica, não é ter as palavras inflamadas, não é pela tática humana, não é pelas palavras pensadas. Isso nos dá a liberdade de chegar aqui, abrir o texto sagrado e apenas explicar o que está escrito. Se você não gostou, problema teu. Fala com Lucas, que escreveu Atos, fala com João, fala com Pedro. Está vendo como nos liberta desse peso de ter que convencer as pessoas? Não temos, nem o pregador e nem você tem que convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Apenas pregamos a palavra de Deus de forma fiel e o Espírito Santo é quem faz a obra. A doutrina da graça também tira dos nossos ombros o peso da responsabilidade de converter pessoas, como eu disse. Não temos o poder de converter ninguém. Tudo o que podemos fazer é pregar. Nós pregamos, irmãos, como se estivéssemos pregando, falando a mortos. Somente isso. E por fim, a consciência de que fomos atraídos unicamente pela graça de Deus deve nos conduzir a uma vida de maior piedade e não de soberba. Nunca de soberba. A compreensão da doutrina da graça não pode gerar em nós um coração soberbo. Pelo contrário, tem que aumentar em nós o temor em nosso coração ao lembrarmos que nós somos idênticos a todos os outros e merecemos a condenação igual a todos os outros, mas unicamente pela graça de Deus Ele nos chamou para perto de si. Somente a graça de Deus. Deve gerar temor no nosso coração, longe da soberba. Essas doutrinas, pelo contrário, matam nossa soberba, pois provam que todo o mérito da salvação está somente em Deus. E assim diz o Senhor. Feche seus olhos nesse momento, chamo o pessoal do louvor para me ajudar na última canção. Senhor Deus, nós desejamos nos render à Tua palavra mais uma vez nessa manhã. Se há em nós alguma resistência em relação à compreensão, essa resistência só pode ser vencida pelo Espírito Santo. Então que o Espírito Santo, Pai, nos vença nessa manhã, nos derrote nessa manhã. Abra nosso entendimento, abra nossa compreensão, para que sejamos transformados completamente por Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo,
Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor na alegria,